Estamos no ar, mais um episódio aqui da Grifocast, o seu podcast do empreendedor. E hoje aqui estamos com ele, que é educador, planejador e consultor financeiro. Ele que é o fundador do canal Meinvest. Estamos hoje com o Theo Starneck. Bom dia, meu amigo, tudo bom? Bom dia, Patrick. Faça a apresentação, quem é o Theo, o que ele faz. Sim. Bom, galera, Theo é um cara que passou por muitos problemas financeiros, né? Eu vim da área de informática e, assim, na área da finança veio uma avalanche de dívidas, a qual eu comecei a estudar finanças, né, galera? Então, me apaixonei pela área e descobri métodos, estratégias para poder crescer nessa área, né? Então, esse é o Theo, galera, tá? Muito bom. Eu vou te falar, haja paixão por números, né? Porque É, pelo que você me passou, ó, tem curso na PUC do Rio Grande do Sul, né? Finanças pessoais, planejamento financeiro. Tem curso de Executive Finance, contabilidade para investidor pela Suno. Então você tem que gostar bastante de número, é. né? O que te fez ir para esse lado que hoje muita gente não gosta, que é tratar com números? Você fala de matemática. Ih, não sei matemática, eu sou da área humana. Por que você foi para essa área de contabilidade, que mexe com número, com matemática? Por que teve essa paixão? Patrick, eu vim da área da informática, né? Então o número já era um conteúdo Já que era a eu. segunda língua, né? Uma informática, galera, para quem não sabe, é número, né? Então eu vim dessa área, mas eu aprendi uma coisa, Patrick. A maioria das pessoas falam, as finanças têm muito a ver com o número. Eu vou discordar um pouco dessa teoria em massa que tem que finanças, a maioria é número, mas é a psicologia, cara. São os hábitos. Uhum. Conheço pessoas que não sabem fazer conta e se dão bem em finanças. Então, finanças tem a ver muito com psicologia. Hábito, né? De você saber o que você está fazendo com o seu dinheiro, para onde está indo, os seus gastos. Então, isso é muito importante. Então Acho que a entra mais a psicologia, área emocional da, sim, da, da coisa, do gasto, de não muito, gastar, do que propriamente matemática. justamente. Por quê? Tem algumas pesquisas que comprovam que a maioria das pessoas que tem problemas financeiros teve alguma crise. Ou também hábitos que o pai. Quer ver uma coisa? Tem um livro que eu gosto muito, que é O Pai Rico, Pai Pobre. Hum. Eu defendo esse livro, cara, lê esse livro. Esse livro é maravilhoso. E ele tem uma coisa que ele fala assim: o filho pede alguma coisa ao pai pobre, o pai pobre fala assim: não tem como comprar. Você acabou. Psicologia. Você acabou de falar para ele que ele não vai conseguir. Já o pai rico fala o quê? Ele fala: e aí, como que você pode conseguir? Aham. Então, cara, isso é sensacional, cara. Então, eu acho que tem muito a ver com psicologia, cara. Então, eu estudo também Sim. psicologia, a neurociência ajuda muito nessa parte. E, assim, é relevante a parte da psicologia nas finanças, né, pessoais, tanto também corporativa também. Você já atendeu alguém que tinha problemas emocionais e gastava, descontava esses problemas no fazendo compra, indo no mercado, indo no shopping? É, eu sempre dou exemplo de mim mesmo, Aham. né? Porque tem algumas, vamos dizer assim, alguns pensamentos que são errados, né. Tem muita gente que fala que, o rico, ser rico é ruim, a maioria dos ricos são ruins e, cara, não é verdade, né. Eu acho que a ruindade é um outro fator que não tem nada a ver com a questão do dinheiro, né. Eh, então eu falo que assim, o que as suas crenças que vão te limitar nessa parte financeira. Então acho que você tem que estudar muito o que você fala, né? Tudo que você fala influencia muito na sua parte financeira, né? Tem uma pesquisa, um cientista japonês que ele bota 3 copos de arroz e ele faz um teste nesse copo de arroz. Um copo de arroz, ele fala assim: você não vai conseguir, você é ruim, blá, blá", só coisas ruins. No outro, né, ele só fala coisas boas. Você vai conseguir, eh, você vai conquistar o seu sonho, tudo de bom ele fala naquele segundo copo. Uhum. No terceiro ele não fala nada. E ao longo desse teste, ele vê que o primeiro copo, que ele falava coisas ruins, dá mofo de arroz, né, não sei se eu expliquei Sim. antes, mas é um copo de arroz com água, ele enche de água, tá até no Instagram eu coloquei.
Então você vai ver ali que gera assim alguma coisa ruim, limitante, física. É Sim, uma palavra que é abstrata, né? Você está falando, você não consegue poupar, mas causa alguma coisa física. sim. Então, as crenças limitantes te causam coisas físicas. Eu não consigo, você não vai conseguir. Eu não Eu consigo, não não tem posso, eu não dinheiro, tenho não dá. dinheiro. Então, o não, né? Se você usa muito não desde criança, as pessoas falam não, não, não. Isso trava a criança, trava a pessoa. Por isso que existem muitas pessoas que têm problemas financeiros, né? E não buscam estudo, justamente porque acreditam que a riqueza é ruim, né? E a gente, quando fala de riqueza, eu falo de prosperidade, né? Não é questão de você ser rico, milionário, é questão de você ter uma vida boa, de qualidade, Uhum. né? Existem pessoas que estão endividadas, mas querem ser milionárias. Mas o primeiro passo é você organizar a sua situação da dívida e resolver. E tem estratégia para isso. Uhum. Entendeu, Patrick? Então, eu acredito muito nisso, na psicologia da finança, psicologia financeira, né? Que a gente Você fala. falou algo muito, muito, muito interessante. Eu gosto muito de entrar nesse assunto, que é essa crença de que o dinheiro é algo ruim. Isso. Eu tenho alguns amigos que vieram de fora, tem um professor de inglês que ele é de outro país, Uhum. e ele já me disse uma vez que ele falou que eu acho engraçado no Brasil que hoje parece que aqui ter sucesso é algo ruim. A Criticado. gente olha criticado, não Verdade. pode falar de dinheiro, não pode falar o quanto ganha. Ah, se comprou, parece que foi feito por meios ilícitos, não merece, passou a perna em alguém. E É, aqui falar de dinheiro é complicado. Falo, pô, Theo, que maneiro esse relógio. E, comprei na Shopee, R$ 10, você nem é, acredita. Peguei com desconto, um cupom. verdade. E essa camisa, pô, bacana, né? Ter um pano bom. E É, não, comprei na lojinha, R$ 10. Então a gente sempre vai colocando para baixo, é diminuindo as verdade. conquistas, diminuindo. Eu acho isso muito engraçado. Vejo pessoas falando de fora e parece que, lógico, que não é só no Brasil, mas aqui a gente tem esse costume muito grande. Falar, o cara conseguiu, ele teve sucesso e já começa a falar mal. Não É, pode falar que conseguiu, não pode falar que teve sucesso, porque senão, não, vou atrair inveja. Não, não verdade. pode. Mudou porque conseguiu dinheiro. Você acha como que a gente consegue mudar essa visão do brasileiro? Olha, Patrick, eu vou usar uma visão cristã para isso. Por que eu vou usar uma visão cristã? Porque a Bíblia influencia em tudo que nós vivemos hoje, Sim, né? Você não mata uma pessoa porque você foi ensinado não matarás, né? Da onde veio isso? Vem dali. Então tem provérbios, assim, fala muito sobre a questão do dinheiro, da finança, né? Para sim. você não ter amor ao dinheiro. É. Só que as pessoas confundem algumas palavras que isso se torna um ditado popular. Amor ao dinheiro é uma coisa. Amor ao dinheiro quer dizer o quê? Você colocar o dinheiro à sua frente, Como Deus, venerar o como dinheiro. Deus, né? A Bíblia é engraçado que ela não fala nem que existe dois senhores e o diabo não é o segundo, Uhum, é o dinheiro que é o segundo. sim. Então, se você tiver o dinheiro em primeiro lugar, você faz coisas erradas, você pensa errado e você não quer sair do lugar. Mas o dinheiro, ele influencia em muitas coisas na nossa vida. Quer ver? Tem uma pesquisa do IBGE que disse que 57% dos casamentos terminam por causa de finanças. Então, o dinheiro que é o problema, aí coloca como se fosse o dinheiro o problema, mas não é Sim, o dinheiro, é os hábitos do consumo, do não planejamento para o futuro, do diagnóstico da sim. onde o casal está, da conversa, da traição financeira que há muito. Então isso tudo acaba atrapalhando as pessoas. E a culpa não é do dinheiro, a culpa é da pessoa. É o que você falou. Aqui no Brasil é muito enraizado culpar os outros. Uhum, A culpa é do outro. Quando eu errei, cara, quando eu abri minhas empresas, eu endividei porque eu não tinha noções de finanças, eu falei, caraca, a culpa é minha. E nesse podcast com o Márcio Cerbella, né, que está lançado lá no YouTube, ele fala uma coisa interessante também sobre isso. Eu culpava os outros. Gente, não culpa os outros. Assume a culpa. Quando você assume a culpa, você resolve. Quando você não assume, a culpa não é sua. Você leva a sua vida com problemas financeiros para sempre. Então, pensa em assumir suas culpas e resolver. O que eu fiz? Pô, vou estudar educação financeira. Estudei educação financeira.
Só que aí eu me apaixonei de uma forma que onde eu tiver, com quem eu tiver, eu converso. O cara fala, caraca, engraçado que o papo puxa pra isso. Se eu É. tô no Uber, se eu tô numa padaria, mas pô, eu tô com problema com isso. Eu falei, pô, mas qual é a raiz do problema, cara? O que que tá acontecendo? Por que que tá saindo? É. Por que que o dinheiro tá indo embora? Será que não tá gastando muito? O estoque tá grande, né, pra empresa? O que que tá acontecendo? Então a conversa flui sobre isso. E a crença, voltando isso tudo que a gente falou, tem a ver com a crença e o erro, né, de frases, tanto da Bíblia como outras pessoas passam, a interpretação, né? Por que que 57% dos casais separam por causa de finanças? Não é culpa do dinheiro, cara. É culpa dos atos, do engano, da traição que o cara faz, que a maioria é o homem. Eu mesmo traía minha esposa financeiramente, falava para ela uma coisa e ficava, não tinha que dar satisfação. Eu vi que isso é errado. A gente tem que conversar, cara. A gente tem que sentar. Filho. Ah, o filho quer alguma coisa. Cara, como que você pode conseguir isso? Não é falar não. O não, acabou. Você não consegue ter uma continuação de uma frase se você falar não. O não é Corta ali na interrupção. hora. É uma barreira. É. Não. A criança vai crescer, vai falar não. Dinheiro não. Dinheiro é ruim. Meu pai sempre fala que não posso. Dinheiro é ruim, né? Dinheiro é ruim. E não é, Patrick. Cara, o dinheiro, ele é um meio, uma ferramenta. Então, se você souber usá-lo, você vai viver bem. Se não souber, vai vir separação, vai vir problemas psicológicos, porque você fica triste. E entrando em um meio que eu falo bastante, né, num assunto, tu vai entrar para jogos, porque você quer enriquecer, Hum. mas, galera, me desculpa, 90%, isso é uma pesquisa comprovada, 90% do capital investido em jogos fica com a banca. Só pesquisar no Google aí vocês vão ver. Então, né? E falar mais sobre isso. Eu quero falar bastante sobre isso ainda, sobre os jogos. Também eu Legal. tenho essa questão que eu gosto muito dessa sua frase, né? A traição financeira. Mas eu queria voltar um pouquinho no que a gente estava falando, que essa questão de culpar os outros pelo prejuízo financeiro, pelo momento. Por que Sim. você está passando por isso? Por que você não alavancou? Por que você não cresceu, não construiu? Porque na escola ninguém me ensinou. Porque meu pai não teve condição. Não, porque lá no plano Collor, o meu avô perdeu e não sei o que e não passou. Isso, tem muito Porque a a ver. pandemia. Teve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então Isso aí, sempre vai 2008. trazendo problemas. Mas você tem alguma visão, algum ponto assim que você fala, ó, provavelmente surgiu disso daqui? Sabe? A origem dessa questão de não, o problema financeiro é porque eu não estudei. O problema financeiro é porque eu tô triste, eu vou lá e compro minhas blusinhas na Shopee. Mas, sabe, ali de trás, vamos voltar um pouquinho. Não, a culpa não é do Collor, a culpa não é da Bolsa de Nova York, não é do teu pai, não é de ninguém. A culpa é sua. Você consegue ver um ponto lá atrás de falar, ó, provavelmente saiu desse daqui. Olha, Patrick, você usou, assim, assuntos que são, assim, relevantes para, assim, mostrar a realidade tanto brasileira como de outros países. O plano Collor, cara, ele, né, ele travou o dinheiro de muita gente. Sim. Mas vou te fazer uma pergunta, vamos ver se você sabe. Ih, Qual foi da onde foi que ele não travou o dinheiro? De qual investimento? Vamos botar assim. O que você acha assim? Pode responder, de repente, o que você acha. Só para. de quem ele não tirou? Não Porque travou, que ele tirou da travou. poupança, né? Isso, travou dos bancos. De Sim, quem gente. que eles. O que você acha assim? Só pra gente. Eu acho. Tá, eu vou dar a cabeça. Só pra. Talvez de alguns ativos, porque senão ele teria que entrar na carteira, vender os ativos para retirar o dinheiro? Sim, ativos, mas você sabe de quais ativos seriam que ele não mexeu, que ele tirou o dinheiro? Não sei. Então, cara, da Bolsa de Valores. Todo mundo que tinha dinheiro investido não foi tirado. Sim, entendi. Por quê, Patrick, ele não fez isso? Porque se ele tira dinheiro das empresas, ele trava o país. Agora, da população, ele travou o país? Não, ele. Claro que ajudou a não ter dinheiro circulando e tudo mais. Mas as empresas têm que continuar. Então, você falou uma coisa, eu vou até mudar um pouco
eu vou responder o que você perguntou, mas já que levou para isso, cara, diversificação, cara. Tu precisa diversificar. Tem Sim. muita gente pregando, cara, tu tem que investir, sim, sim, Só sim, nisso, só nesse ponto. porque você tem que ser bom. Aham. Mas e se vier a crise, cara, né? E se você vier uma crise e você precisa de fluxo de caixa? Para onde tu vai, cara? Tu vai desabar. Essa da diversificação eu gosto muito. Tem uma frase que é assim: não coloque todos os ovos na mesma cesta e não invista só em ovos, né? Eu Isso, acho que cara. essa questão de diversificação é Ela é essencial. essencial. Aí o cara fala: "Ah, mas muitas cestas você pode ser roubado". Claro, mas se você for roubado uma, você tem outras. Agora, se Agora, se tiver você uma tiver uma só, e o cara colocar a arma na tua cabeça e falar: "Me dá sua cesta", só para brincar aqui, vamos mas tirar da poupança. Tirou da poupança, deu ruim. acabou, cara. Acabou, você já tá. E voltando ao que você perguntou eh, sobre essas, né, vamos dizer, esses A raiz, a acontecimentos, origem dos. esses acontecimentos, né, como foi a crise de 2008, que afetou o mundo inteiro, né, 1900 também lá, e teve crises, né, a Grande Depressão que Sim. teve. Então isso tudo, o que você falou é muito importante, coopera para o que a gente tem hoje. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, vem do passado. Tem um livro que é Dívidas Boas e Dívidas Ruins, é um livro muito bom, é um livro que muita gente, assim, dificilmente você vê alguém que já leu esse livro, mas ele fala o seguinte: o passado só é passado se você não deve nada para ele. Aí o cara fala: "Pô, por que isso, Theo?" Porque, cara, se você, por exemplo, imagina, se meu pai ou meu avô teve dinheiro lá e aconteceu aquilo. Aquilo ali foi um sinistro muito grande na época. Eles precisavam de dinheiro, não tinha dinheiro, então Uhum. ele já vem passando pro filho dele, que é meu pai, né, tô dando exemplo. "Ó filho, não deixe seu dinheiro lá não, porque eles podem roubar, investimento aí é só para enriquecer os outros". E essa crença vem crescendo. E hoje a gente acredita que se você investir, você pode ser roubado, só rico investe. Então, assim, essa crença limitante vem do passado, porque ainda tem uma dívida lá, você não entendeu o que aconteceu. É o que eu te falei, mas quem diversificou, tinha dinheiro em ações, não perderam seu dinheiro, Uhum. entendeu? Então foi quem estava com dinheiro no banco. Então isso tudo coopera para a gente acreditar que se eu investir, quer ver uma coisa? A galera: "Ah, eu vou deixar meu dinheiro na poupança que eu tenho medo de ser roubado". É. Eu falo: "Tu tá sendo roubado, cara. Tu tá sendo roubado, porque os juros é pequeno, tem juros bem melhores. Se você investir Selic, hoje tá 14,25, tá, né, tem uma projeção de ir para 15. Uhum. Cara, 13% em 5 anos você duplica seu patrimônio. Se você investir 10.000, tu tem 20, 100 tem 200, 1.000.000, 2.000.000, cara, em 5 anos, Então, cara. vamos lá, eu vou Entende? falar como alguém de fora. Vou te fazer uma pergunta. Theo, eu não quero esperar 5 anos. Não quer? Você quer Daqui a mais cedo? 5 anos, eu É, vou ver o resultado de alguma coisa. Eu tô deixando de comprar minha pizza hoje, pra daqui a isso. 5 anos. Eu nem É, sei se eu vou estar vivo daqui a 5 anos. Sabe o que eu vou fazer? Vou jogar essa no é uma Tigrinho. ótima pergunta. É Vou isso aí. colocar R$ 20, vai voltar 200. Isso, na primeira vez, né? Na primeira. Primeira vez. Olha, cara, eu vim da área da. Quer terminar? Não, não, Pode. pode falar. Eu vim da área da informática, cara. E existe uma coisa chamada lógica na informática. Agora vamos pensar o seguinte, pessoal. Tigrinho é o quê? Digital. Uhum, É um programa. Tem codificações e lógicas. uhum. Se sim, vai para lá. Mas vou explicar de uma forma bem simples. Se sim, a banca ganha. Se não, você ganha, né? Ela vem assim, aí tem dois caminhos. Se você acertar, vai para você. Se você perder, Pra banca. vai para a banca. Agora eu vou perguntar para vocês. Se coloque no lugar da banca. Se você cria esse algoritmo para gerar toda essa informação, você vai gerar alguma coisa para você ter perda? No mínimo, eu vou ganhar mais do que eu perco. No mínimo. Já está respondido. Então, não tem nem o que falar mais sobre isso. Galera, vocês, né, somos inteligentes, galera. Então, eu acho que a gente tem que pensar. A resposta nunca vai vir de mim. Eu nunca dou a resposta, né? Eu aprendi isso com um psicólogo. Ele falou assim: eu não posso te dar a resposta. É você que tem que dar a resposta. Então, tá aí. A gente explicou como funciona, né? 90% vai para a banca e
você tem a resposta. E você agora vai fazer o que você acha que é correto, né? Porque não adianta a gente também querer, né, ser ditador, falar é assim, é assado. A gente explica e mostra. E o que você falou, eu quero rápido, dinheiro rápido. Galera, me desculpa, eu não tô aqui pra ficar, cara, tu vai ser milionário. Nossa, tu vai estar nas Bahamas daqui a um ano. Se você ganhar, de repente, na Mega Sena ou entrar no Big Brother, ganhar 3, nem sei quanto que é, 3 milhões, não É sei um quanto, dinheirinho. não lembro. Mas se você ganhar, beleza. Talvez na semana que vem você vai estar, né, desfrutando lá em Fiji, né, e tal. Agora, não existe dinheiro fácil, galera. Não existe. Isso é mentira, que você vai investir agora e vai ganhar 80% no outro dia. Galera, pirâmide, existe muito problema de pirâmide por causa do ego. Aí, todos nós temos ego, a gente quer crescer, a gente quer, né, aumentar o nosso patrimônio, mas isso se constrói, é uma escada. E às vezes você volta para o mesmo lugar, você tem perda. Quem não quer perder, galera, não tem como seguir a vida. A vida é feita de perdas também. E isso não pode te travar. Isso não pode te falar assim, cara, eu não vou mais investir. Não, eu mesmo quando comecei a investir, eu perdi dinheiro. Eu não entendia, mas eu falei, caraca, por que eu perdi? É pergunta, é o porquê. O que aconteceu? O que eu fiz de errado? Eu investi numa empresa que eu não estudei, ponto, perdi dinheiro. Agora, tem Hum. empresas que são melhores. Mas você chegou a investir nela por recomendação de outra pessoa ou bateu o olho e falou, vou investir aqui? Olha, começou essa parte de digital, então tinha muito, então eu era influenciado um pouco Hoje tem de. muita recomendação. Não, Tem, não, eu compra. falo, isso não é uma recomendação. Mas se Mas você investir, daqui a um tempo você vai ter isso, isso, isso. E isso acaba, né, gerando aquela emoção, tipo, não, eu vou fazer muito dinheiro com isso daqui, vou colocar vai tudo nessa crescer. empresa. Olha, o Patrick, existe. Eu vou te falar, eu vou ser bem sincero assim, cara. O que eu aprendi nessa parte quando eu comecei a investir. Você pode investir na melhor empresa que existe, mas ela pode virar pó. Por quê? Existem fatores, corrupção, ganância e outros que são pessoas. São Empresas são pessoas. pessoas, É cara. isso que eu ia falar. E quer ver? A Americanas. O que aconteceu com a Americanas? Uma empresa gigantesca que estava faturando grande. E do Jorge Paulo nada, Lemann, todos os caras ninguém compra grandes, mais dono. online porque é capaz de quebrar e você não receber sua encomenda. Aí vem a diversificação, cara. O que é diversificação? É segurança. Entendeu? Por que a gente tem 2 rins? Pô, Deus, cara, ele é perfeito. Eu aprendo muito com Deus, cara. Ele é perfeito. Caraca, o pulmão, cara. Né? Eu não sei, eu posso estar errado. Mas eu acho que a pessoa pode viver sem um pulmão, uma parte aqui, um lado, eu não sei. Você entrou Mas no assunto que eu não sei. vamos do faço rins, ideia. vamos do rins, que é mais correto. Aham. Você consegue viver sem um rins. É. Então, cara, isso é diversificar. O cara tomou lá o refrigerante dele, coisa ruim, bebeu, ficou com rins ruim, o cara pode te doar o rins. Entendeu? Aquilo dali é o quê? Fundo reserva. Brincando aqui. Mas é verdade, galera. Então a gente tem que ter esse pensamento. Entendeu? A gente tem que começar a descobrir. Por mais que a gente não queira ser um analista, a gente tem que entender. Todo mundo que eu encontro, que eu, né, dou planejamento financeiro, consultoria financeira, eu falo amigos também que chegam e perguntam. Falei, cara, você precisa entender o básico. O básico é fundamental para qualquer área da vida. Eu vou no médico, eu tenho que entender. Claro que eu não vou me receitar sozinho, não tô falando nada Sim. disso, mas você tem que entender de algumas coisas. Você vai tomar aquele remédio, tem um outro médico que falou que você tomar aquele remédio pode dar problema, então você tem que entender que, ó, esse remédio aí, Sim, médico, o outro sim. médico falou por isso, isso, isso. Até pra não ser manipulado, né? Básico, Porque hoje o que manipulado. mais tem é canal de finança, canal de fundo Manipulação. imobiliário, canal de criptomoeda. Ah, não, aqui nós vamos fazer o plano. Aí compartilha a carteira, compartilha a carteira pública, né? Aí a pessoa vê e fala, pô, esse cara tá fazendo um dinheirinho, Isso, verdade. ele tem no vídeo um escritório bacana, posta, tem carro, tem não sei o quê, vou copiar a carteira dele. Mas você Isso. nem sabe por que ele investiu naquela empresa. Você não sabe nem se o carro é dele, né? Porque Você sabe nem hoje se também o o carro é pessoal dele. começa a alugar casa, alugar carro, fala que tô morando isso aqui. aí. Eu moro num casarão assim, aluga, às vezes não paga nem o cara, só fez aquele marketing, ganhou dinheiro com aquilo. Mas não pesquisa, né? Não sabe por que ele investiu no ano passado, mas tá um ano sem investir naquela empresa ou naquele fundo imobiliário. Porque fundo imobiliário virou
Isso aí. É, É, água, né? Todo todo mundo mundo quer. quer. Porque é bonito falar quando você fala em fluxo de caixa, você recebe um dinheiro todo mês. Isso é bonito de. A empresa Fundo te te paga. paga. Eu acredito assim, o fundo imobiliário realmente tem investimentos que são legais. Só que cada um tem sua filosofia de investimento. Sim, Eu não posso falar que a minha assim, a minha trajetória me mostra, até por erros e acertos, que o meu dinheiro eu tenho que ter conhecimento. É a mesma coisa assim, eu vou investir em fundos imobiliários se eu não entendo nada daquilo. Ah, mas eu tenho que deixar com o gestor. Cara, não existe. Tem acreditado, né, que o olho do dono é que engorda o boi. É praticamente isso, cara. Tu tem que estar de olho, tem que ter a base, pelo menos pra você entender. Ah, eu vou investir em criptomoeda. Tu sabe o que é criptomoeda? Não tô falando contra. Eu acho que, na minha mas parte, para investir precisa pelo menos entender, né? entender, você precisa entender o que que faz a criptomoeda valorizar. É um produto? Não. É compra e venda, é demanda. Se muita gente compra, a moeda vai crescer, vai, né, vai expandir. Sim, Você vê que agora teve um aumento, depois teve uma teve uma queda. queda grande, né? Claro que ela está valendo bem agora, teve muita gente que ganhou dinheiro. Só que você tem que fazer uma pergunta para você: o que que eu quero, cara? Será que eu quero ir na moda, porque os outros estão falando que é uma coisa assim, é legal, é bonita? Não, eu quero o quê? Ter uma vida boa. Tem gente que quer ter uma vida assim, lá nas alturas, mas você tem que se entender. Sim, Não, cara, eu vivo bem, com uma casinha na roça, ali, simplicidade. Você tem que se entender, porque felicidade não é dinheiro, galera. Felicidade não é dinheiro. Felicidade é você se encontrar, saber o que você gosta. Né? Tem eu gosto muito dessas pesquisas, né, de uma faculdade que fala que quando você compra o produto, ele te traz felicidade momentânea, uma é. felicidade, né, que vai passageira ali. Depois o produto se acostuma. Agora você vai num lugar legal, cara. Você vai num lugar que você queria ir. Ah, queria ir no Havaí. Você foi naquele lugar, você investiu dinheiro lá. Toda vez que você lembrar daquele lugar, só você fazer esse teste. Lembra de um lugar bacana que você nunca mais esqueceu. É. Pô, te dá vontade de rir, cara. Você fica assim, caraca, isso é alegria, é paz. Então, eu acho que nas finanças, cara, tem muito isso. As pessoas às vezes confundem isso. Ah, é matemática. Não, a psicologia é a maior parte. Eu acho que é a psicologia que manda muito nas finanças. Sim. Matemática, você pega uma calculadora e você faz. Bota no chat GPT, coloca lá, o investimento, se eu investir tal, te rende. Mas e a psicologia por trás de É. tudo? Experiência, que você já passou. Olha, eu não investiria E nisso, tem a não. questão do estômago, né? Porque como Estômago. é o mercado é volátil. Será É, que no que você está investindo para quando tá subindo, você tá feliz. Aí quando desce, caramba, fiz a pior coisa da vida. Aí vende na baixa, perdeu dinheiro. Aí quando falou uma coisa. volta, sobe, fala, ih, ah lá, vou comprar porque agora tá subindo. Aí compra na alta, aí fica nessa loucura, não sabe o que faz, não sabe por que tá comprando. Aí não sabe, não tá entendendo. Se você compra, não entende. Você não sabe por que que desceu, Não não sabe sabe por por que que quê. subiu. Isso aí. Eu tô nesse ponto porque eu acho muito assim, interessante. Eu acabei sendo induzido também no começo. Lógico, não sou nenhum expert, mas entendo um pouquinho. Porque assim, você vê o canal, ele explica por exemplo, o fundo imobiliário. Ó, esse fundo aqui ele é muito bom. É, não vai Não é uma falar. recomendação, mas ele é bom. Eu tenho tantos mil investido nele, eu recebo É, tantos de é a dividendo. prova real da psicologia que o É, cara ó, eu passa. tô aqui, ó, minha Pô, quanto carteira, eu rendeu? tenho a carteira pública, acessa lá, É, entendeu? E aí você vê, poxa, então realmente é bom, vou comprar também, mas você não entende. Aí desce um pouquinho e já baixa aquela depressão, fala, caramba, perdi dinheiro. é. Mas como que você enxerga essa questão, não, Variação, né? talvez não Seria. da manipulação, mas da pessoa se colocar na posição de querer imitar o outro, de olhar e falar, poxa, deu certo pra ele aqui, eu não entendo, mas eu não vou estudar, eu vou só copiar. Acho que esse atalho, podemos dizer assim, esse atalho do sucesso, de copiar o que deu certo no outro, fala, se deu certo no outro, vai dar certo pra mim também. É, você falou muito da neurociência, cara. Neurociência é o seguinte: é um estudo, né, do cérebro e como ele funciona. Eu tive uma experiência muito legal quando eu era mais novo. A gente tava passando assim, tinha um prédio muito alto assim. Eu só lembro disso assim. E tava uns 3 ou 4 caras assim, olhando. Todo mundo que passava parava e ficava olhando.
É a arte da imitação, cara. O nosso cérebro, ele tende a imitar. Por que que você usa essa camisa? Por que que eu uso essa camisa? Normalmente, Viu em na maior alguém, achou parte, alguém, legal. pô, caraca, que legal meu estilo, Aham. vou usar. Então, isso são técnicas usadas pelas pessoas para que você possa ser influenciado, influência, né? Se você vê muito um número do dia a dia, você vai copiar aquele número. Então, olhando para as finanças, cara, é por isso que eu falo, se você não tiver a base, você vai ser enganado. Se você estiver totalmente no escuro, qualquer caminho você vai ser conduzido. Sim. Você não sabe para onde você está indo. Então, a base, a gente tem que saber um pouco de cada coisa, cara. A verdade é essa. Não adianta eu falar que é assim, não, vou deixar meu dinheiro na mão do cara. É assim, é o risco que você tá. Você tem que buscar, pelo menos assim, me explica isso, Aham. né? Você vai levar seu carro na oficina. Pô, o que que houve? Ah, bomba, isso, mas troquei o pneu do teu carro. Se você não entende de nada, você fala, caraca, que Ah, legal, o tá cara bom. resolveu meu problema. Então acontece muito isso no mundo financeiro, cara. E assim, um dos motivos de eu sou muito tímido. Eu sou tímido. É difícil para eu falar em público, eu melhorei isso graças a psicólogo e tal. Mas o canal surgiu para isso, para realmente desmistificar Sim. essa parte da educação financeira. E a base, galera, já que a gente está falando do que você tem que entender, a base para você não ser enganado é educação financeira. Não existe dinheiro fácil, aí tem várias palavras que te ajudam. Não existe dinheiro fácil, não adianta que você não vai investir. Existe assim, taxas referenciais, Selic, 14%. Se alguém falar para você que você vai ganhar 50%, desconfie. Já tá Não que esquisito. não seja verdade. Às vezes você compra uma casa abaixo do preço, existe. Mas desconfie, analise, busque entender da coisa. E educação financeira é isso, é você entender do que você está entrando, né? Você falou algo legal. Eu gosto da palavra diversificação. Você acredita, assim, como que você enxerga a questão de dar o objetivo para o dinheiro? Por exemplo, eu tenho tanto para investir. Eu vou separar para minha aposentadoria, eu vou separar para alavancar meu patrimônio e eu vou separar um pouquinho para risco, por exemplo, Bitcoin. Vou investir em Bitcoin porque esse daqui é o dinheiro que eu estou Uhum. disposto a correr esse risco. Direcionar, né? Isso, é direcionar, dar o norte para o seu dinheiro. Você acha importante? Do que Sim, simplesmente falar, não, vou investir isso aqui. Mas para quê? Porque tem que investir. Mas é, dar o norte para o dinheiro, você acha legal? sim. Eu acho o seguinte, vamos dizer que você tenha um cano que jorre água, Uhum, né? E essa água refere-se ao dinheiro, né? Você tem aquele cano que jorra água. Ele tá ali na pressão para jogar água. Ele tá caindo. Você não tem como fechar ele, tá? Vamos dizer assim. sim. Você tem que dar um norte para aquilo. Se você deixar ele cair, ele vai tomar a direção que ele quiser. Agora, se você canalizar, ó, vou levar isso aqui para uma caixa, fundo de Uhum, reserva, sim. porque se faltar água, eu vou ter água. Eu vou levar esse daqui para quê? Para eu tomar um banho que eu vou me sentir bem, para eu gastar com uma viagem, para eu gastar com. Precisa de compensação também. Sim. Então você precisa direcionar o dinheiro, porque dinheiro é como se fosse assim, uma correnteza, e ele tem que ir para algum lugar. E ele Sim. vai. O dinheiro é praticamente. Não é vivo, mas ele é como se fosse vivo. Ele quer. Você já Tá sempre num reparou? fluxo constante, ele nunca para, né? Ele sempre tá passando de um lugar para outro Ele lugar. vai. Então, se você não direcionar ele, ele vai tomar a sua decisão. A gente vai estar com aquele Ah, dinheiro mas se lá, eu não pum, canalizar, ele vai gastei. cair na terra e vai para algum Você vai lugar. perder. Aham. Por quê? O que, que eu quero dizer isso? Quando ele está indo jorrando e você não está direcionando. Ele está tomando a direção, ele entrou na terra, ele. Mesma coisa, o dinheiro. Você vai gastar com mais. Já que está tendo aquele jorrando muito dinheiro, você vai gastar com mais coisas que não vão te gerar ativos no futuro. Então, Uhum. se você não direciona para ativos, eles vão para o passivo. E daí do passivo geram outros problemas, que aí o passivo, né, às vezes tem coisa que você gosta, você começa a investir, aí aquele dinheiro já não tá, aquela fluxo de dinheiro já não está conseguindo pagar o seu passivo, aí você passa o cartão, e daí vai, e daí vem os problemas financeiros, porque você não direciona. Uhum. Então, direcionar, cara, pague-se a você primeiro. Acabou. Pague-se primeiro. Acabou, cara. Tire. Théo, mas eu não vou conseguir pagar isso, aquilo. Cara, se você não se pagar, ninguém vai cobrar. Você não vai receber um boleto.
falando, paga, Theo, você, cara, você precisa guardar. Aham. Mas se você não pagar a luz, ele vai falar, vou cortar a tua luz, tu vai dar um jeito, tu vai pagar a luz, cara. Entendeu? Não tô Entendi. falando pra você não pagar nada, mas você precisa se pagar primeiro. Porque, cara, você é o cara que tá lutando, você é o cara que tá estudando, você é o cara que tá trabalhando, você é o cara. Hum, Cara, aí a gente esquece da gente. O sistema ensina isso. sim. Mas você não acha que essa questão de falar pra pessoa só que, assim, sem explicar, simplesmente virar pra pessoa e falar, se pague primeiro, ela entra nessa questão que a gente escuta. Ah, mas eu tô trabalhando tanto, eu mereço. Sim, Aí entra no, vamos dizer, o dia do lixo. Domingo, ah, mas eu trabalhei tanto, a gente tá na quarta-feira, segunda e terça foi tão puxado, hoje de manhã sim, foi tão sim. puxado, eu mereço. Aí vai, gasta um pouquinho. Ah, eu tô cansado, tive um dia estressando. Poxa, eu tô me dedicando tanto ao trabalho, eu mereço. Aí quando você vai ver, você mereceu 20 dias e o Sim. dinheiro foi embora. Você acha que talvez, tô dizendo, os influencers, né? A gente tem muita influência na internet de pessoas que aparentemente tiveram sucesso. E Sim, essa sim. questão de, às vezes, dar uma dica, mas sem explicar a base, sem explicar o necessário, como, por exemplo, se pague primeiro, você merece, você precisa dessa compensação do seu trabalho. É perigoso? Porque mexe muito com essa questão do emocional que a gente já tinha comentado, né? Sim, sim. Nós somos seres humanos, né? A gente vive o cérebro dividido em racional e emocional. A gente precisa alimentar esses dois lados. Uhum. Porque se você só alimentar um, o outro fica frágil. Quando você falou, cara, Pax primeiro é perigoso? Sim, é perigoso. Se você não tiver um propósito, aí a gente volta àquilo que você falou, direcionamento de receita. Sim. Cara, eu divido as receitas em dois tipos simples. Eu criei um método simples. Você divide em essencial e opcional, somente. Vai colocar essencial. Se você paga aluguel, você tirar o aluguel, você mora na rua. Se você, comida, eu gasto, sei lá, R$ 1.000 com comida. Se você parar de comprar comida, você vai gastar até mais na rua. Aham. Então, direcionamento opcional. Aí o opcional vem o quê? Você faz natação, faz karatê, faz academia, gasta tanto vamos dizer, com restaurante e tudo mais. São opcionais. Por que opcionais? Porque você pode cortar. Se eu cortar, eu faço natação, faço karatê e faço academia. Pô, cara, eu posso cortar um. Então você. Agora, você está se compensando porque você está fazendo o quê? A natação. Uhum. Então são coisas que você precisa. Ah, eu vou no restaurante, cara, eu vou cortar, eu vou parar com o restaurante, não vou mais no restaurante. Não, cara. Tu diminui, mas tu tem que compensar você. Compensar não é só também você guardar, mas quando você se paga é o seguinte, eu vou explicar essa parte do pagar. Quando você tira uma porção, por exemplo, 10% para você guardar para você, para o futuro, você não está pagando o Patrick. Quantos anos você tem? Tem 23. 23 anos agora. Você está pagando o Patrick com 50, com 60 anos lá, porque o Patrick agora tem vigor, tem força. O Patrick agora está correndo atrás das coisas. Uhum. Talvez com 60 anos, você talvez não esteja bem. E o vigor diminui, Sim. né? A gente vai perdendo ao longo do tempo. Então, você está investindo no Patrick lá. Isso é muito difícil, Patrick, de você pensar no Lá na futuro, frente. porque é abstrato. Tu não vê, cara. O presente tu tá vendo. Quando tu compra uma pizza, como tu compra, vai pro restaurante, você tá sentindo. Quando você sente, Isso. é melhor. Você acha que por isso que as bets ficaram tão famosas? Porque ela dá aquela promessa de Sensação, na hora. dopamina na veia. Uhum. É dopamina na veia. E a pessoa se vicia por isso, por causa da dopamina. Porque o cara tá lá, aí ganha. Caraca, eu ganho. Porque olha só, existe um problema muito grave no Brasil, que é o quê? É a pessoa não acreditar nela, cara. Uhum. Isso e a maioria das pessoas, eu mesmo não acreditava em mim. A maioria das pessoas, porque o pai fala: "Ah, você não vai conseguir nada", a palavra aí vem daquele teste, né, que o físico fez lá e tal, do arroz, que ficou falando coisas Sim. boas. Ele foi travado, ele tá com mofo, ele não consegue mais fazer nada porque, as palavras, travaram ele. Então acontece isso. E quando vem uma bet, aí você ganha, o cara fala: "Caraca, eu sou bom". É assim que funciona, "Eu sou legal". "Ih, caraca". Aí quando você perde, você foi inflado Foi e lá em você fala: "Não, eu cima vou e conseguir". desce muito forte. Bum, vai de novo.
e vai, perde. Daí você entra num vício que você começa a vender as coisas dentro de casa, você começa a pegar dinheiro emprestado. Hum, Por quê? A dopamina, você quer se sentir bem. Agora, cara, o conselho que eu dou para vocês, querem se sentir bem? Pega 10% e investe. Quando chegar um ano, você vê quanto que tem lá no seu caixa. esquece, né? Esquece que aquele dinheiro tá lá. Esquece, mas chegou um ano, você faz assim, caraca, vamos ver, caraca, eu tô com tanto. Vamos celebrar? Por quê? Você tá materializando aquilo que você tá fazendo. Sim. Vamos no restaurante, vamos gastar um dinheiro, vamos gastar quanto? Aí você, cada um, né, quem ganha um salário mínimo é 30 salário mínimo, depende, você tem que ver e falar assim, caraca, eu posso gastar isso, eu vou gastar isso porque eu mereço. Você materializou, você comprovou o sucesso de um ano que você guardou, para te dar fôlego, Uhum. combustível. Aí chegou 2 anos, vai lá, cara, faz. Pô, caraca, guardei tanto. Vou chamar minha esposa, vou chamar um amigo, vou chamar quem for, vamos celebrar. Sim. Você trouxe para o material, você Você se dá uma recompensa por se chegar naquele recompensou. objetivo. Caraca, você está se recompensando. Nosso cérebro ele trabalha por recompensa. Por isso que as pessoas gostam de bet, porque tem recompensa. Então, se você materializar isso, se torna mais fácil lá no futuro. Te falo, para mim foi difícil guardar, né? Tem vários problemas na vida que a gente passa e guardar é difícil. Porque o dinheiro tá lá e vem um probleminha, você fala assim, ó, opa, tem um dinheiro lá. Uhum. Mas tem investimento que você não tira, tem investimento que você deixa e só tira daqui a 30 Deixar anos, trancado, que é o mais deixa seguro, né? trancado. Às vezes. Se você tem problema, faz isso. Sim. Claro que a primeira coisa que você tem que fazer é o fundo reserva. O fundo reserva vai te livrar de vários problemas. Se você, vamos dizer, ganha 5 mil e gasta 5 mil. Se você não tiver um fundo reserva, se você ficar doente, tiver que comprar um remédio, R$ 300, tiver que pagar um médico, 400, R$ 500, você vai fazer o quê? Passar o cartão. Prolongar a sua É. dívida. Ah, mas vai ficar prestações pequenininhas. Aí depois você precisa trocar o pneu do carro, gastou um dinheirão. Vai entrar mais dívida nesses meses. E cada vez mais a bola de neve vai crescendo. A bola de neve do déficit que eu falo. Aham. E vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando chegar um dia, você não consegue mais resolver os seus problemas, porque a bola de neve ela começa a andar sozinha, porque eu tenho juros rotativos 12%, chega a 400, cara. Olha isso, o banco cobra às vezes 400% ao ano, cara. É outra E a Selic história. te paga 12, paga hoje 14,25. Coisa. Então, cara, olha a discrepância. Aí você vê por que os bancos são ricos. Não precisa explicar mais. Então, dá para você entender só dessa forma, né? Que não tem, cara, não tem outro caminho. O caminho é a base, que é a educação financeira. Por isso que eu bato na tecla da educação financeira, Sim. que tem que ter nas escolas, cara. Isso é um projeto da gente. A gente pensa em criar, né? Formas de introduzir isso, né, no dia a dia das crianças também, eu acho muito importante. É, eu acho que É. pegar da base é muito importante, Sim, né? sim. Ensinar desde o início. É. Eu fiz uma pesquisa aqui e eu vi que 37% dos brasileiros, ao total, né? Hum, Eles investem. Tem um investimento tirando da poupança, faz investimento. Tá ali na bolsa de valores, joga para fora. Mas lá nos Estados Unidos, essa porcentagem já passa a quase é. 60, quase 58 mais ou menos, né? E lá eles aprendem desde cedo, lá eles são ensinados, são encorajados. Sim. Aqui tem aquela crença que a gente falou de o dinheiro é ruim. É. Mas talvez a gente possa ver o que está dando certo pela economia do país, Sim, sim. pelo, não posso dizer aparência, mas talvez os resultados, o Sim, sim. crescimento do país, que quase mais da metade da população já investe desde cedo. E aqui Sim, a gente sim. está nos 37. 37, quando você fala em investimento, se você for parar para analisar essa pesquisa, investimento é o quê? Pode ser tudo. Bitcoin, pode ser. Agora, quando a gente fala em bolsa de valores, a gente tem. Olha, eu não lembro se ainda está nisso, mas estava entre 2 e 3% da população que investe em bolsa de valores. Então aí você já vê a diferença, né, cara, de investimento. Eu gosto muito de estudar sobre esse assunto e vi que o que, que acontece no Brasil. Não que seja errado, mas tem muito Bolsa Família. Mas eu vou te explicar, eu não sou contra a Bolsa Família. Mas quando as pessoas recebem algum tipo de dinheiro, elas se sentem seguras. Segura por quê? Porque assim, ela sabe que vai bater aquele dinheiro ali. Lá não tem isso. Por quê? Porque incentivam as pessoas a procurarem
se manter, não depender de bolsa. Não sou contra, eu acho que tem pessoas que realmente precisam de Bolsa Família, eu não sou contra. Isso não, cara, eu acho legal. Mas eu acho que tem que haver um ensinamento que aquilo dali não é a solução para a vida delas. E muitas pessoas que não Sim, têm, assim, talvez um estudo, que não têm, né, ensinamentos, ela pode pegar aquilo ali como uma âncora para elas e ficar ali parado. Então, no Brasil há muito disso. E é também aquela questão que a gente acabou de abordar sobre as pessoas falarem que ser rico o cara só consegue ser rico roubando, fazendo coisas erradas. aham, Isso é mentira. Muitas pessoas criam empresas, criam empregos. Então, eu acredito muito nisso. E eu acho que tem muito a ver com isso. Então aqui é muito colocado essa parte finanças. Se você, assim, você falar em finanças na sua família, muita gente fica assim, aí já vem com esse assunto. Por quê? Tem vários problemas ali guardados sim, e a pessoa quer esquivar daquilo. Tem a traição que a gente acabou de falar, né, financeira. Tem o cara falar, não, eu vou fazer porque eu vou investir naquilo, mas você tem que conversar com a tua família. Você está botando sim, em risco a tua família. Então tem que haver uma conversa com os filhos têm que entender isso desde criança, você passar para ela, olha só, não é questão de não, é o que você pode fazer para conquistar isso, sim, sem muito perder o bom. seu caráter. Você não precisa perder o seu caráter para conquistar. Você pode ter o seu caráter, fazer bem aos próximos, às pessoas, né, cara? E é isso. Eu acho que o maior problema no Brasil é esse, é essa questão de pro propagar a educação financeira, que a educação financeira vai dividir esse caminho e vai falar: "Cara, é isso é que é errado, os hábitos que vocês têm de comprar, de consumir", porque o consumidor, ele empobrece, mas o vendedor daquele produto, ele enriquece. Você entrou no assunto agora, eu quero te fazer essa pergunta. Acho que dá para a gente aprender bastante com a nossa conversa, mas eu queria finalizar com essa pergunta que a gente estava conversando, e eu achei muito legal o que você falou. Como que você pode me explicar sobre como comprar o seu futuro? Ah, sim. Eu dou um exemplo, que assim, a maioria das pessoas que falam assim: "Ah, eu não consigo guardar dinheiro, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo", normalmente ela tem alguma coisa muito cara dentro de casa. Ou é Hum, uma televisão, ou é um carro que talvez não seja carro para a situação financeira dela. E eu acho isso interessante, porque vamos dizer que uma televisão custe R$ 5.000, ela vai parcelar em 20 parcelas de 250 e vai pagar, sim. né, e consegue. Tem algumas empresas que parcelam sem juros 20, 250 e vai pagar os R$ 5.000. Ela comprou o futuro dela, a televisão. Só que essa televisão, ela chega para a pessoa já desvalorizada. Se você for vender, você não vende ao mesmo preço. É. É abaixo, ela depreciou, ela Só de perdeu o seu sair da valor. loja Saiu já. dali, meu irmão, já era, você depreciou. Agora, como que se compra o futuro, ô Patrick? Cara, isso é interessante, porque eu estava em casa e veio assim na minha cabeça: "Caraca, comprar o futuro". Por que comprar o futuro? Porque o futuro se compra. Eu quero juntar R$ 280.000. Como que eu faço isso? Eu pego 20 anos e pago parcelas de 250, é a mesma parcela da televisão, tu vai pagar em 20 anos, mas tu vai ter um futuro que é 280.000. Isso você pode comprar um imóvel, ou a educação financeira vai te ensinar a você investir e ter rendimentos que vai virar um ativo, porque quando você compra um imóvel, ele não é um ativo, ele é um passivo. Uhum, Ativo é tudo que te rende sim. dinheiro. Passivo é que te tira. Se você compra um imóvel, você vai pagar IPTU, você vai pagar água, você vai pagar, então ele é As um passivo. manutenções necessárias. Aí se você alugar, é um ativo, está te Uhum, rendendo. Então é isso. Você paga em prestações de 250 daqui a 20 anos. 20 anos é pouco tempo, galera. Pô, o Patrick tem 23 anos. uhum. Cara, eu tenho 39. Quanto foi rápido isso, Patrick? Foi rápido, passou rápido na minha vida. Galera, a vida passa rápido. O que você está fazendo agora? Esse livro é muito legal, cara. Esse livro eu sempre digo algumas frases dele, que ele fala: o passado só é passado se você deve alguma coisa para ele. Quando você chegar aos seus 60 anos, você vai falar assim: caraca, não guardei nada. Então você está E devendo tá pagando a televisão. e tá pagando a televisão. Você tá devendo para esse cara ali, ó. Caraca, eu tô devendo e agora? Não tenho nada, não juntei nada. O passado vai ficar te batendo. Aí, já viu a maioria das palavras, das frases das pessoas? Ah, se eu fosse jovem com a cabeça que eu tenho Hum, hoje. Galera, já estão te se eu passando o que pudesse você tem que voltar fazer. atrás. O que você pode fazer.
Mas também tem aqueles que falam assim, mas eu também tenho idade, Theo, e tal, tal, tal. Mas tem como você também. A verdade sempre tem o início, cara. E você consegue também poupar dinheiro, criar um fundo de reserva e viver uma vida boa. Então é isso, cara. Eu acho que tem muito essa parte que tem a ver com a psicologia também. É. Comprar um bem é muito mais fácil que ele é poupável. Você vê ali. Mas esses R$ 280, ele pode ser poupável também. Daqui a 20 anos, ele vai ser muito bom para você. Você pode investir, ele tem um rendimento de R$ 3.000. Mas, Theo, minha vida é um pouco mais alta. Bota, né, 250, 2.500, R$ 5.000. Você tem que ver o que você pode guardar que não afeta você. Daí você faz o cálculo, você vê o quanto que você pode render daqui a 20 anos, e é assim que funciona. E daqui a 20 anos, ele vai chegar, galera. Ele vai chegar. Você só decide a forma como que você vai chegar lá, né? Agora, o que você faz agora, que vai ser passado quando você estiver lá, é que vai dizer o seu futuro. É praticamente isso. Eu quero que você olhe para essa câmera aqui como se estivesse olhando para alguém que está endividado. E eu quero que você dê uma breve, uma breve dica, um norte para ela sair das dívidas. Galera, senta no sofá, não faz nada. Senta no sofá. Fica lá. Sabe por que eu tô falando isso, Patrick? Porque quando a gente tá sob pressão, a gente tá ali, ó. Caraca, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí entra em vários erros. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai lá e vai, eu quero Às vezes fazer um toma outro uma decisão empréstimo. errada. Tu vai fazer um empréstimo, tu vai pagar mais juros ainda. Tu vai entrar numa bola de neve de dívidas. A dica que eu dou pra você é senta, relaxa, pensa. Porque quando eu entrei, né, eu tive algumas dívidas, depois das minhas empresas, eu cometi alguns erros e eu falei, cara, não, eu tenho que parar. Eu morava em Caraí, e eu fui, lá tem um lugarzinho perto do, do museu, que é lindo, eu gosto de lugar assim, fiquei olhando pro mar, cara, o mar vinha, a resposta veio, cara. Eu falei, cara, eu preciso estudar isso, comecei a estudar, falei, o que que as pessoas fizeram, o que que eu posso fazer e onde eu tô? A melhor resposta é onde eu tô. Galera, onde eu tô? Tu vai pegar, eu tenho uma dívida de tanto. Cara, o que que eu posso fazer? Eu vou mandar e-mail pro banco falando, cara, tira esses juros aí, eu não consigo pagar. Foi o que eu fiz, ó, vamos conversar, vamos analisar. Então, se você tem dívidas, galera, a primeira coisa que tem que fazer é ver a sua situação financeira, quanto que você pode guardar. Eu vou lá e vou refinanciar minha dívida. Aí tu pode guardar 500, mas a dívida foi refinanciada em 700. Tu vai entrar em mais dívidas e dívidas. Tá entendendo? Porque eu falei para sentar e E não faz relaxar. nada. Porque, cara, quando você age no medo, cara, você só toma decisões erradas. Então a dica pro meu coleguinha ali é respirar. Respirar. Respira. Né? Espera, analisa e não toma nenhuma decisão. Antes de você pensar, antes de você analisar a sua situação. Porque se você for no banco, eu quero renegociar, tá bom, R$ 700 você vai pagar. Caraca, tu não tem isso. E a maioria das pessoas não tem um controle financeiro, não sabe quanto sobra. Aí entra em dívida, por isso que a pessoa entra em dívida. Aí você é um cara endividado. Depois você é um cara que tá super endividado. Então, desculpa falar, galera, mas o banco adora quando você entra, você não paga a sua parcelinha lá, porque os juros são É altos. o presentinho. É, É a caixinha de Natal, né? é a caixinha de Natal, galera. Então, é isso, galera. Pensa primeiro. Não haja no impulso, no medo, galera. Porque o medo, eu te falo, o medo só te faz tomar atitudes erradas. Eu tô endividado, eu vou lá naquele carinha que empresta aquele dinheiro lá. A juros, bababá. Cuidado. O que só bate. Só bate, né? Dizem que tem um até que é de Deus, né? Que ele fala que faz você encontrar. Né? Então, eu acho que você tem que tomar Esse aí cuidado. eu não conheço. Né? É até uma brincadeira que as pessoas usam, mas é isso, galera. Eu acho que você tem que tomar cuidado. Porque suas atitudes vão dizer muito quando você está endividado. Porque não adianta você querer resolver um problema com outros problemas. Você tem que chegar numa solução. Então pense, antes de tomar atitude. É praticamente isso que eu quero dizer. Beleza, galera? Perfeito. Theo, acho que melhor do que só desenhando. Tá? Gostei legal. muito, meu amigo. Obrigado, eu também Foi gostei um muito aí, prazer Patrick. ter você aqui Todo meu. na nossa casinha. Tá bom? Obrigado aí. Espero você outras vezes. Legal. E, como ele falou, não faça nada. E é isso. É isso aí, galera.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.